não achar que essa questão está resolvida apenas com essa alteração e com essa derrubada deste veto. Porque isso não vai resolver, isso parece ser um consenso entre aqui meus colegas que estudam muito sobre o assunto. Então, vamos tentar pensar em novos mecanismos que auxiliem esses presos a voltar ao convívio social sem gerar tanta sensação de insegurança e insatisfação da nossa sociedade. É isso que eu espero que o nosso Congresso faça daqui para frente. Cássio. Eu concordo com a Ana. Eu não conheço nenhum caso onde a legislação penal tenha resolvido aquele problema. Óbvio que a legislação dá um conforto para as pessoas, é óbvio que a legislação demonstra que o Estado tem preocupação com aquele tema e está buscando resolver aquela questão, mas a legislação penal por si só, sem outros instrumentos sociais, sem outros instrumentos de controle social, não resolve a criminalidade. Seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Então, há uma vitória simbólica através da lei da saidinha. Mas em termos concretos, só o tempo dirá, e eu sou capaz de apostar que isso não vai resolver, isso não trará uma sensação de segurança para as pessoas. Esse debate vai continuar, certamente teremos novidades vindas do Judiciário, certamente, a respeito disso, e a gente vai continuar acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Agora vamos para outra polêmica, porque após confronto entre estudantes e policiais e críticas intensas da oposição, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a lei que estabelece as escolas cívico-militares no estado. A expectativa do governo é que sejam abertas de 50 a 100 unidades do novo modelo em 2025 já. Com o projeto, as escolas que aderirem ao modelo terão ao menos um policial militar da reserva como monitor para desenvolver atividades extracurriculares. Tarcísio e sua equipe esclareceram que o ensino pedagógico permanece o mesmo de uma escola regular e que o objetivo do governo estadual é promover uma melhora dos índices nas escolas a partir do projeto. Por fim, o governador afirmou que a adesão é voluntária e que ninguém vai ser obrigado a estudar em uma escola cívico-militar, só se inscrevendo quem quiser. O negócio não é obrigatório, Diogo da Luz. Quem quiser, vai lá. A porta está lá como uma alternativa para os pais que assim escolherem para os seus filhos. Diogo da Luz, como é que você vê? Mais um Me Engana que eu gosto. Mais uma história que conta muito bonita para você e, olhando à distância, acaba concordando. A ideia em si parece bonita, sem dúvida. Mas a primeira coisa que a gente tem que lembrar: as pessoas não têm direito de escolher a escola onde seus filhos estudam. Elas vão na escola, têm que comprovar onde moram, e aí a escola, se tiver vaga e ela estiver na sua região, diz sim, você pode ir aqui, senão vai numa outra mais longe. Só tem direito de escolher o filho que vai estudar quem já tem um filho estudando numa escola, porque tem preferência de colocar os irmãos na mesma escola, porque senão nós tínhamos até um tempo atrás mães que tinham que levar os filhos em 2 até 3 escolas diferentes. Portanto, a escola cívico-militar não é apenas para quem quer. Eu insisto, a ideia é muito boa, mas nós temos outro problema. Ela propõe que sejam os mesmos professores e colocar junto gente da Secretaria de Segurança Pública para manter um nível de segurança melhor nas escolas. A Secretaria de Segurança Pública, nós já vimos, não está dando conta de dar segurança para nós andarmos a pé na rua sem termos o celular furtado. Então eles vão dar conta de atender as escolas? Não vão. E vai ser um modelo pequenininho, falam até 100, vão ser no máximo 50, na minha opinião, nos próximos 4 anos. E isso não vai resolver nada. O que nós precisamos no ensino é de ensinar português, ensinar matemática muito bem e depois vir as outras coisas. E para os casos de desrespeito, de impunidade nas escolas, é a velha questão da insegurança, da impunidade em todo o Brasil. As crianças veem seus pais comentando de crimes acontecidos e nada sendo feito contra os criminosos. As crianças crescem entendendo que realmente é o país da impunidade e agem de maneira impune nas escolas. Pediu a Cássio. Eu acho que a gente tem que analisar 2 aspectos sobre esse projeto. Primeiro, quando a gente olha para as escolas técnicas, quem opta por estudar numa escola técnica, ele vai naquela que seja onde existam vagas disponíveis, diferentemente do ensino comum que segue essa dinâmica apontada pelo Diogo. As escolas cívico-militares adotarão a mesma sistemática. Quem optar por uma escola cívico-militar
será matriculado naquela que o governo indicar. Repito, da mesma forma que as escolas técnicas. Em segundo lugar, o objetivo dessas escolas cívico-militares, que já existem, são poucas, mas já existem, é a inserção naqueles alunos dos aspectos relacionados à hierarquia e à disciplina. Os alunos que optarem, cujos pais optarem por essas escolas, estarão lá cientes que há uma dinâmica diferente, há regras diferentes, há maior rigidez. E óbvio, o Diogo disse, eu acho que ele tem razão nisso, isso não vai resolver o nosso problema relacionado à educação. Existem diversos outros aspectos relacionados à educação. Quem resolve a educação, no final das contas, é o professor. Mas as escolas cívico-militares, para aqueles pais que queiram um conforto nesse sentido, cumprirá sim as suas finalidades. Ô, Diegão, tem muito preconceito aí? É só porque envolveu o nome, o termo militar, logo, vamos distanciar, não é bem assim. Demais. Polícia militar tem que fazer outra coisa, e aí? Preconceito demais, Koba. E vamos lembrar que as escolas cívico-militares que foram implementadas pelo governo federal foram validadas. Tem dados do MEC nesse sentido. 80% a menos de evasão escolar, redução também na casa dos 80% de violência física e de violência verbal. Então, isso nas escolas de filhos de militares, não. Você está enganado, Diogo. Não existe para civis. É o modelo de escolas cívico-militares que foi implantada pelo governo Bolsonaro pela gestão do governo federal durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foram descontinuadas pelo governo Lula sob pretexto da inexistência de orçamento para manutenção. Esse modelo que vai ser replicado agora pelo Tarcísio, então, ele já está parcialmente validado. E nós temos também outros bons exemplos pontuais nesse sentido, que são alunos provenientes das escolas vencendo Olimpíadas de Matemática aí ao redor do mundo. Tem diversas notícias nesse sentido, qualquer um da nossa audiência aqui pode pesquisar. Por isso que, de fato, Koba, é um preconceito e uma guerra meramente ideológica. Meramente porque é um modelo que nasceu durante um governo que é oposição ao governo atual, que é oposição ao governo aqui do estado de São Paulo. Então, é muita histeria. E eu acho muito engraçado as críticas a respeito do modelo da escola cívico-militar. Porque se a gente vai pro debate... Não crítica nenhuma modelo, não fiz crítica nenhuma modelo. Não. Eu não tô falando de você, Diogo. Eu tô falando das críticas que são feitas. Mas vamos deixar bem claro. Tô falando das críticas do Diogo. A questão é, 50 escolas não vai resolver nada. Que sejam ilhas de excelência a serem estudadas no futuro. Só o governo do estado de São Paulo tem 5.400 escolas. Vou repetir. Ótimo. 5.400. E a partir de agora, as que optarem português, precisamos ensinar matemática, que as crianças não sabem. Quem não aprende português direito, o atual modelo é bom, Diogo? Aritmética direito, é péssimo. Ô, Diogo, o atual modelo é bom? É péssimo. É péssimo o atual modelo. Porque não se ensina nem português, nem matemática e se aceita que as crianças façam muitas coisas. O atual modelo é péssimo. Então o nosso governo não tem que testar um novo modelo? Não tem que, pelo menos, dar um passo para tentar mudar alguma coisa? Eu vejo esse esforço do Tarcísio nesse sentido, de apresentar uma proposta diante de um sistema educacional falido. E é enxovalhado de críticas meramente ideológicas que dispensam os dados que nós já temos a partir nenhuma do mesmo crítica modelo. Ideológica eu fiz aqui, nenhuma crítica. Pode falar. Nenhuma crítica. Monólogo do Diogo da Luz. Meu monólogo? Nenhuma crítica. Eu tô tentando terminar aqui. Ao contrário, foi feito para atender um grupo ideológico, isso sim. Não foi feito para atender. As escolas cívico-militares do governo federal foram implantadas em regiões de baixa renda, para os alunos da rede pública. Você está enganado, Diogo. Desculpa. Ou você desconhece o modelo do governo federal, ou, enfim, você está tratando de outra coisa aqui. Agora você está falando de nível federal, que nós temos 200 e tantas mil escolas. Foram feitas quantas? Cite uma dúzia delas. Não foi feito praticamente nenhuma. Foram feitas pelo governo federal. Modelo para fazer campanha. Quem quiser é só acessar aí, tá no site do MEC. São dados oficiais. Não sou eu que estou falando. São dados oficiais do governo federal. Uma dúzia existe as escolas cívico-militares implantadas pelo governo federal, que foram descontinuadas agora durante a gestão do governo Lula, existiram e apresentaram aí os seus resultados. Basta você pesquisar. Enfim, as eu não estou aqui para defender o governo Lula de forma alguma, muito pelo contrário. Não é o que parece. Faço muitas críticas. Você pode distorcer. Faço muitas críticas, mas não foram descontinuadas. O que a portaria disse é que quem quiser pode continuar. O que o MEC não vai incentivar novas escolas. Foi isso que ele disse. As escolas cívico-militares Mas ele não descontinuou o MEC nenhuma. Até porque as escolas são sob o argumento de falta de orçamento.
estaduais e não federais. Portanto, é uma mentira. Eu não estou aqui para defender o governo, mas a última coisa que eu estou para fazer aqui é para aceitar que a gente vai passando uma história que não é verdade. Meus amigos, vamos lá, conclui, Diego. Só para concluir, é um modelo que está sofrendo críticas meramente ideológicas e eu acho muito engraçado que as mesmas pessoas que dizem que nós precisamos levar em conta os resultados das câmeras nas fardas para investir nas câmeras a despeito dos baixos salários dos professores, não defendem que nós implementemos um novo modelo que tem resultados validados sob pretexto de ter que aumentar o investimento nessas escolas. Então, é uma incoerência até do ponto de vista crítico do pessoal que é contra as escolas cívico-militares. Na semana passada a gente teve um debate sobre isso aqui do deputado Tomé Abduch com o deputado Carlos Janazzi. Então nós tivemos Tomé versus Janazzi na semana passada e nessa semana nós tivemos Diego versus Diogo. Diego versus Diogo, você não pode perder aqui sempre no Tá na Roda nos domingos. E meus amigos, olha só quem chegou, quem tá aqui com a gente, nosso queridíssimo Felipe Monteiro, Pepezito. Pepezito, estava com saudade de você. Tá meio pepezão, amigo, né, ô Koba? Olha que topete maravilhoso do nosso Pepe. Felicidade de vocês, né? Tava sendo boicotado aqui no domingo porque o Diego e vocês não queriam que eu participasse do programa. Ainda bem que tem a Aninha pra fazer o contraponto aí, contrabalancear um pouquinho a Zone. Prazer estar com vocês de novo aí. E o Toninho aqui atrás tá aprendendo alguma coisa. Dá pra mostrar o Toninho aqui? Não? Vamos lá. Toninho. Tá aprendendo alguma coisa, né, Toninho? Toninho. O Toninho. Eu sou mala? O Toninho é comentarista de primeira, meus amigos. A audiência vai à loucura. Verdade. Eu sou mala? Pepe, bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Você, depois de merecidas férias na Itália, né? Lá explorando os frutos do capitalismo, como um bom esquerda caviar que você é. Um bom capitalista. Exato. Sim, eu tava observando a discussão do Diogo com o Diego, né? E você vê como a direita tá falida, né? Os dois estão discutindo perfumaria sobre o aspecto da escola cívico-militar. Pegando pontos importantes da reforma, pegando pontos importantes do que é a escola cívico-militar, e fica nesse lero-lero, um com o outro, discutindo coisas que são completamente desimportantes. Já chegou chamando Diogo e Diego de lero-lero. A escola cívico-militar é um atraso. A escola cívico-militar não existe em país nenhum do mundo. E não pode de vira-lata ser colocada no Brasil. O que eu quero das minhas crianças brasileiras é que elas sejam rebeldes. É que elas questionem o tempo inteiro. Que ela questione o professor, que ela questione a direção. Isso que eu quero. Meu Deus. É escolas soviéticas. Eu sou contra aquela... Deixa eu acabar de falar. Eu sou contra aquela educação bancária do professor colocando conhecimento na cabeça do aluno. No meu modo de ver, o que eu defendo é uma educação horizontalizada, né? O professor é um mediador do conhecimento, né? Ele ajuda o aluno a buscar o conhecimento. E quando você pega os princípios do militarismo aplicada na escola, você vê que essa educação está atrasada. O militar tem os princípios da hierarquia, né? Eu não quero uma educação hierarquizada, pelo contrário, eu quero horizontalizada. O militar exige disciplina. A educação, meu modo de ver, exige rebeldia. Rebeldia exige confusão dentro de uma organização. Eu não quero fazer com que as crianças do Brasil do século XXI sejam as crianças francesas do século XVI. Eu quero pensar a educação de um jeito moderno, de um jeito contemporâneo. E a escola cívico-militar é um atraso. E quando você pega todos os números, né, sobre a escola cívico-militar, é bom lembrar que tem poucos dados a respeito do assunto. Até porque a escola cívico-militar é diferente das escolas militares. Sobre câmeras também. Você defende câmeras efusivamente. Calma, Diogo. Um ponto de cada vez. Eu ouvi você falar calmamente. Quase dormi aqui no programa, ouvindo você falar. Agora você, por favor, ouve eu falar um pouquinho, né? Então não tem nenhum tipo de metodologia que mostre qualquer tipo de avanço. Mas quando você pega os princípios da escola cívico-militar, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Pepe. Então essa escola cívico-militar que o Tarcísio quer colocar em São Paulo, mostra claramente que o Tarcísio não sabe o que é educação. Educação transforma. E para transformar... Vamos lá, Pepe, conclui. Peraí, Diogo. O Pepe ficou 2 semanas na Itália, caçando trufa, bebendo vinho caro. Eu acho que ele acumulou, Diego, tudo que tinha para falar. O álcool não saiu do sangue ainda. O álcool ainda não saiu do sangue. Eu quero crianças rebeldes. Eu não gosto de professor que coloca conhecimento na cabeça do aluno. Ô, professora Cássio, explica pra gente essa daí.
aí, professora Cássio, professora Priscila. Você quer alunos rebeldes lá na sua sala de aula? Não, eu quero alunos que tenham vontade de absorver informações e a partir do momento que eles absorverem essas informações, eles construam um senso crítico a partir dessas informações. Eu acho que a rebeldia por si só não contribui pedagogicamente. Eu acho que o PP, talvez, queira dizer que o aluno tem que ser um rebelde no sentido de procurar informações além daquelas trazidas pelo professor. Ele tem que ser um rebelde no sentido de confrontar o professor academicamente, mas... Respeitosamente. Respeitosamente é o básico, né? A rebeldia por si só, independentemente de qualquer critério e não balizada no conhecimento, transforma a escola numa grande revolução e não num ambiente de conhecimento. Que legal, revolução. Tá acabando a autoridade do professor, hein, professora Priscila? Eu tava aqui escutando o PP, já fiquei íntima, o PP falar, né, que ele não quer a educação da França do século XVI, e eu me senti na França. Eu estudei num colégio, né, religioso, onde a gente cantava, e veja só, não tô falando de A, nem de B, nem de... tá? Só para dizer que a gente chegava na escola, tinha um hino da escola, tinha um hino brasileiro, e as crianças hoje não conseguem, e trazendo essa questão hierárquica de obediência, eu tinha na escola uma matéria que chamava Educação Moral e Cívica, onde minimamente era o quê? Respeitar os meus professores e não pensar... eu sei que a gente tem que ter alunos que pensem fora da caixa, inclusive eu deixo aqui a dica de um livro, Fomos Maus Alunos, do Gilberto de Benstein. Ele fala bastante sobre esse preceito reflexivo que a gente tem que ter. E fazendo aqui uma crítica bem, né, direta aqui pro PP, no sentido de que não tô falando, não conheço as escolas cívico-militares, mas o que ele prega é essa obediência, essa hierarquia, que hoje a gente não vê. As crianças, pelo que eu percebo nas escolas, em especial públicas, que são essas que são destinadas à escolha, né, pelo governador, as crianças não sabem o hino, não respeitam os professores, tem tendência à marginalidade, porque é o que elas, obviamente, veem. Então, não estou dizendo que quem canta hino não vai ser, né, vai ser evidentemente um bom aluno, mas quando você trata o respeito, você continua dando à pessoa uma ordem reflexiva. Vou aqui dar um exemplo, citar meu irmão. Nós dois, não quer dizer que uma escola cívico-militar vai trazer alunos 100% sem problemas. Mas eu estudei no mesmo escola com meu irmão e meu irmão pichava o muro. Ele vai me matar, mas enfim. Hoje, já tá... E o que eu quero dizer? Fazendo aqui coro ao que disse o Cássio, vai dar o aluno. É o aluno que tem que se colocar. E é óbvio que tem alunos que... Nós temos uma lei, que é a Lei de Diretrizes Básicas. Tem aluno que não se dá bem com essa lei. É o meu irmão. O meu irmão, ele pensava fora da caixa. Doutor em cardiologia, médico super, enfim, estudado. Ele não queria que o professor ficasse dizendo regras. Só que essa é a escolha que a gente tem pela nossa Lei de Diretrizes Básicas. Por quê? Porque senão fica assim, ó. Todo mundo entra numa roda, né? Vamos discutir o que você quer falar. Não precisa de professor. Então, se eu não tiver uma regulamentação, e não estou falando especificamente do cívico, tá? Aí não, se não tiver alguém pondo uma ordem, em especial com adolescentes, imagina os adolescentes, imagina as crianças sem ordem, deixar que elas façam não precisa imaginar, coisa. É o modelo atual. O modelo sem ordem alguma. Que bom, né? É o modelo de rebeldia do PP. E outra coisa, gente, a gente tem que também dar alternativas de métodos de ensino para alternativas que a gente tem de perfis de alunos também, né? Tem aluno que dentro de uma metodologia moderna de pedagogia, de coparticipação, professor no mesmo nível que o aluno, dinâmicas, né? Enfim, competições, vai se dar muito bem. E na escola cívico-militar esse aluno não vai desenvolver da mesma maneira. E tem também o outro aluno, que ele vai se dar muito melhor sentando, ouvindo o professor falar, seguindo as regras, a disciplina, a hierarquia do serviço militar. Aninha, eu quero a sua opinião também. Você era uma aluna rebelde? Porque você tem uma cara de ser da primeira fileira, de anotar, caderno completo. E aí? Eu prefiro não comentar. Ou seja, não era? Não, depende da matéria, eu diria, né? Tinham as matérias que eu sentava na primeira carteira e as do fundão. Acho que toda pessoa, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui, para voltar para o nosso debate, para uma fala do secretário executivo de Educação, quando ele apresentou o plano das... Esse microfone assim, porque você fica parecendo uma cantora de rap. Você adora. Não, é só porque é curioso. Desculpa. Passado, mas né? Meu passado. Vamos lá. A escola cívico-militar tem o propósito de melhorar o aprendizado e o ambiente escolar, além de reduzir a violência.
Essa frase me pegou porque quem não quer a melhora no ambiente escolar e a redução da violência? Por que eu tenho que criar uma nova categoria de escola para viabilizar aquilo que deveria ser básico num ambiente de educação? Que é redução de violência, melhora aí de desempenho e melhor qualidade de estudo. Eu, particularmente, acho ótimo que tenhamos várias opções de ensino, mas eu acho que a gente ainda está um passo atrás desse momento, porque o que nós temos hoje é muito ruim, é muito rudimentar. Então, eu acredito que seria melhor utilizado todo esse esforço que o governo do estado de São Paulo está fazendo numa adequação das escolas que nós já temos, numa adequação do plano educacional atual, para instituir melhora de desempenho, maior rigidez aí, mais respeito aos professores. E aí, Pepe, eu concordo com você, eu sou uma que questiona o tempo todo, ensino meus filhos a questionarem, mas eu acho que a gente precisa ensinar um pouco sobre respeito, sobre a forma de fazer o questionamento. Inclusive aqui, muitas vezes a gente vê as pessoas discutem de uma forma muito respeitosa, muito educada. Vez ou outra, você fala assim, não, isso aqui não é discussão. Porque a forma como você coloca os seus argumentos. E isso precisa ser colocado desde a educação básica, desde a educação infantil. E eu não acho que nesse momento o Estado, pela qualidade de ensino da rede pública que a gente tem, esteja no momento de ficar escolhendo e dividindo escola. Tem que melhorar aquilo que tem para todo mundo. Mas essa também é a minha opinião. Agora, Ale, se as pessoas já querem desmilitarizar a própria polícia, se eles querem que daqui a pouco não tenha hierarquia e disciplina nem na polícia militar, imagina se eles iam aceitar fácil que isso estivesse em um ambiente de ensino, em uma escola que é naturalmente um palco histórico de movimentos progressistas, de movimentos que fizeram e fazem oposição a um governo de direita, a um governo um pouco mais conservador, que gosta da ideia da ordem, da hierarquia, das regras, enfim. Então era natural também esse movimento contra as escolas cívico-militares, que parece vai também ser judicializada depois da aprovação na LESP e da sanção pelo governador da lei. Oba, com certeza, a questão da palavra militar praticamente inviabiliza qualquer projeto ali. Mesmo que ele tivesse uma ideia cívica, como foi bem colocado, eu tive a Educação Política Brasileira, que é o EPB, depois eu tive Educação Moral e Cívica. Isso não foi um golpe militar, tudo bem que eu estudei na época do governo militar, mas não era uma lobotomia. Não era uma lobotomia, era uma coisa que eu recebia valores cívicos. E educação política brasileira, eu sabia o ano que o presidente tinha que ter, eu só sabia como funcionava um processo legislativo no colégio. Coisas básicas, eu acho que... E deu certo com você, né? Parece, né, Ale? Não é nenhum... Parece. Uma pessoa violenta, agressiva. Parece. E, assim, não teve uma alteração. Eu já venho trabalhando com uma instituição muito grande na parte de expansão pedagógica. E eu trabalho com praticamente todas as escolas do Brasil inteiro. Então eu vejo cada modelo... Desde uma escola privada com uma escola pública, você acaba vendo os modelos praticamente que são implantados. E a gente tem o construtivista, tem vários outros que trabalham com essa capacidade, como o PP coloca, a questão de você ampliar seus conhecimentos. E realmente eu sou um averso desse modelo da aula expositiva. Desde quando eu dava aula na universidade, a aula expositiva, ela é aquela que você senta na sala de aula, você passa a informação, o aluno anota, faz todas as anotações, fecha o caderno e só abre na aula subsequente a sua. Aí você vai dar uma matéria continuidade. Eu lembro que eu dava direito empresarial e eu tinha que passar, era uma continuidade, né? Então a pessoa pelo menos tinha que dar uma estudada antes para saber o que eu estava dando na aula subsequente. E a pessoa simplesmente fechava o caderno e chegava, não entendi, mas você estudou? Não. Então você percebe que o aluno que está ali, ele senta, recebe a informação e ele vai processar no dia da prova. Esse modelo está fadado ao erro já, ele não funciona mais. Sim. Quando veio o IAD, e eu tive quando eu comecei, eu dava aula tanto para o presencial como para o 100% do EAD. E eu tive uma surpresa muito grande dentro do IAD, que os alunos dentro do IAD, eles te provocavam muito mais, eles te consumiam como professor muito mais do que o aluno de sala de aula.
Porque eles queriam, como ele sabia que a matéria que era colocada, eu só ia ter mais complementos se eu puxasse do professor, então ele vinha, ele me consumia. Então a capacidade do... Eu me surpreendi muito. Agora, o EAD, que era aquele dos 20% de sala de aula, o aluno estava acostumado com a aula expositiva e realmente era péssimo e não tinha desenvolvimento. A gente falava sobre rebeldia, o PP está ali angustiado para falar, para interromper a ordem aqui das falas, mas antes do PP falar, o Acácio pediu primeiro. Está com a palavra Acácio Miranda. Só acrescentar 2 aspectos. Primeiro, talvez o grande erro do projeto tenha sido a denominação cívico-militar. Tivéssemos extraído a denominação militar e tivesse utilizado um outro nome, talvez nós não estaríamos diante dessa discussão, porque no final das contas a polarização hoje, ela engloba todos os temas. E quem está de um lado da polarização acaba criticando tudo aquilo que lhe é contrário sem que ela sequer conheça o conteúdo daquela informação. E há um segundo aspecto que ninguém discute. Há necessidade, sim, de nós melhorarmos a nossa educação, especialmente educação de base. A gente tem falhado e os índices mostram isso, que nós temos uma parcela dos nossos estudantes que chegam ao, na minha época era colegial, ao ensino fundamental, ao ensino médio, sequer alfabetizadas. Elas não têm a capacidade de compreender e interpretar um texto. Que as escolas cívico sirvam como um primeiro passo para nós refletirmos sobre essa necessidade de repensar a educação. E o Azzoni fala sobre bons professores com conhecimento de causa, porque eu sei que ele teve bons professores na faculdade, viu? Principalmente de direito, legislação especial penal, né? Felipe Monteiro, você tá com a palavra, meu amigo. Quem que você quer contrapor aqui? Vai, pode escolher. As palavras são o tempo inteiro aqui nesse programa. É impressionante. Já começou a rebeldia. O que eu acho interessante é o seguinte, nessa discussão toda, tem vários preconceitos, né, que mostram que a nossa estrutura organizacional, quando a gente fala de educação, está completamente errada. Quando eu falei que eu quero crianças questionadoras, vocês falaram, não, mas tem que respeitar. Quem disse que questionar é desrespeito? Respeito o professor é o básico. Todo mundo quer que seja respeitado exatamente o professor e que o aluno tenha uma condição de colocar questionamentos para o professor de uma forma muito direta e completa. Questionar não significa em nenhum momento desrespeito. A escola que eu quero para os meus filhos é a escola que eu luto, né? Inclusive quando eu estava no governo da Dilma e discuti o projeto Pátria Educadora, não é? A escola que eu luto é uma escola que os alunos têm que ter múltiplas possibilidades, né? Não dá para ficar engessado numa camisa de força. Pelo contrário. E a escola, e isso é completamente contrário com a política da escola cívico-militar. Será? Eu quero, por exemplo, que um estudante que tem grau de matemática muito superior ao aluno da classe consiga evoluir na matemática, independente da classe dele, né? Então isso tem nada a ver com questão disciplinar, tem nada a ver com questão de hierarquia. E outro ponto importante, né? A nossa educação no Brasil, ela infelizmente está pautada, né, à direita e à esquerda em cima do Paulo Freire, né? E isso é um grande equívoco. O Paulo Freire, na minha opinião, não é o patrono da educação brasileira. O patrono é o Anísio Teixeira. Você vai arranjar uns opositores aí no seu campo da esquerda. A direita e a esquerda me odeiam, mas tudo bem. O Anísio Teixeira é o verdadeiro patrono da educação. O Anísio Teixeira previu o seguinte, que os alunos têm que desenvolver o intelecto por meio da capacidade de julgamento. E isso, no meu modo de ver, tem que ser muito mais aberto, muito mais permeável a uma estrutura flexível, né? E flexibilidade de pensamento, plasticidade, não tem a ver com hierarquia, não tem a ver com cívico-militar. Então, quando eu falo que tem que ter questionamento, eu não estou falando que tem que ter desrespeito. Pelo contrário, nada a ver uma coisa com a outra. E outro ponto que eu acho importante é que a gente tem um erro ao falar aluno e professor. Aluno significa sem luz, né? E professor é aquele que professa. Então, quando a gente fala em educação e coloca esses dois termos, a gente traz um preconceito que mostra que o aluno não é parte ativa do processo de educação. Você está num mundo muito abstrato, PP. Você está no mundo de Bob, meu amigo. Na minha educação,
O aluno é processo ativo da educação. A Ana. Vocês querem fazer pessoas obedientes. O ativo da educação hoje está consumindo droga dentro da sala de aula. O ativo da educação hoje... E daí você quer corrigir isso abrindo uma nova escola? Ao invés de corrigir dentro dessa? O que eu não quero é manter o modelo atual. O modelo atual é fracassado, é um absurdo. Tudo bem. Quando é tentado um passo para mudar alguma coisa, antes, Pepe, de chegar nesse estágio em que o aluno tem capacidade de participar ativamente do processo educacional, a gente precisa sim retomar a ordem dentro de sala de aula. Porque hoje não existe. Hoje não existe ordem alguma. Hoje o que nós temos na sala de aula é uma completa bagunça, uma completa desordem. Como o Acácio disse, aluno do segundo ano... Ordem não é ruim. É ruim mais de 60%. Deixa eu falar em dados. Vamos trazer para o mundo real, Pepe. Mais de 60% dos alunos do segundo ano fundamental não sabem ler e escrever. Hoje, nas universidades públicas, nas universidades privadas, nós temos analfabetos funcionais. E você quer o quê? Construir um mega modelo maravilhoso. Talvez lá na Itália, de onde você veio recentemente, isso seja uma realidade. Aqui no Brasil, isso não existe, meu amigo. Aqui a gente precisa colocar primeiro ordem na sala de aula, mostrar que o professor é uma figura de fato a ser respeitada e também é ativo no processo educacional. Chama de autoritário, mas eu tenho certeza que a minha medida para construir esse mundo fantasioso que você quer é mais eficiente do que a tua proposta. Nas escolas dos burgueses, nas escolas das famílias ricas, o aluno está fazendo bagunça na sala de aula. Nós estamos falando de ensino público aqui, meu amigo. Isso aí cabe à instituição privada regular. Eu sou contra a violência de aluno para o professor. Eu sou contra desorganização sem estar minimamente estruturada. Agora, a desorganização estruturada, eu sou a favor. Mas isso não é realidade. Isso não é realidade. No caos, Pepe, posso só tirar uma que dúvida? surge energia. E energia surgem coisas boas. Meu Deus, Pepe, eu tenho que ver o que tinha nessas trufas que você comeu lá na Itália. Porque a abstração tá demais. Porque você não consegue debater de forma direta comigo, ficar criando esses recursos retóricos. Eu já coloquei o meu ponto aqui. Nós precisamos retomar a ordem dentro da sala de aula, precisamos colocar primeiro um pano em cima da bagunça, e aí sim, talvez, construir um modelo onde o aluno tenha condição, condição de fato de participar mais ativamente do processo. Com todo respeito, cara, está muito atrasado. Hoje, o aluno da rede pública não tem nenhuma condição de participar ativamente. Em geral, claro que temos exceções. Temos exceções, mas em geral, o aluno hoje não tem condição sequer de vislumbrar, por falta de capacidade cognitiva, Pepe, esse modelo que você idealiza. Nós temos, Pepe, redução nessa geração do QI. O QI do aluno brasileiro está caindo, isso é inédito, isso nunca aconteceu. Vai lá, Pepe. Nós temos que reformar a educação, meu amigo. Uma das coisas que me perturbam imensamente é o pessoal falar que o ensino público no Brasil é ruim. Tem é excelente. É bom. É ótimo. Bom, tem ensino público ruim. Na média é bom? Tem ensino privado bom, tem ensino privado ruim. Na média, nem escola privada é boa. Então na média é tudo ruim? Na média tá tudo ruim. Tá tudo ruim. Por quê? Porque o processo educacional que o Diego está defendendo é o processo das escolas privadas. Tem educação, tem respeito com o professor e a gente não forma aluno que tenha um grau de capacidade de julgamento adequado, um grau de abstração para fazer discussões adequadas. Vou parafrasear o Tarcísio aqui. Da turma dele no colégio militar, saiu ele, que é governador do estado, saiu o ministro do Tribunal de Contas, saíram 3 ministros de estado. Eu quero saber, de hoje, quem está no poder, todo mundo que permeia a esfera do poder hoje, quem que saiu do ensino público? Eu me faço esse questionamento aqui. Eu acredito que ninguém. Por exemplo, um dos caras mais inteligentes que eu conheço na Jovem Pan, por exemplo, é o Mano. O Mano veio da escola pública. A escola pública do Mano é uma ilha de excelência. É o ponto mais fora da curva. É uma escola dentro de... Para quem não sabe, a escola do Mano é uma escola que é dentro de um instituto federal. É um modelo diferente. A gente está falando de excelências. Trilha de excelência privada, trilha de excelência pública e por aí vai. Exato. E o modelo do Mano também não é esse modelo de educação horizontal que você está pregando aqui. Não é um modelo de educação horizontal. Agora eu queria saber uma coisa aqui. Enquanto os dois falavam, todo mundo pediu a palavra. Por que o modelo que tem um militar ali na organização, que tem um pouco mais de ordem, de regra, de disciplina, é tão ruim? O ITA é ruim, por exemplo? Não. E aí? Tem o seu viés militar. E aí? Por que para um é bom, para o outro é ruim? A gente não pode ter um ITA do ensino fundamental? A questão não é ser... A gente não pode ter um ITA do ensino médio, Diogo? Pode e deve. E aí? Graças a Casimiro Montenegro, que foi o idealizador do ITA e do CTA, Centro Tecnológico de Aeronáutica, que nós temos
muitos engenheiros talentosos, e aí nasceu a Embraer, que é uma das empresas mais maravilhosas do Brasil. Mas voltando ao ensino, fica todo mundo discutindo as feridas e não olha para o real câncer do problema. Fato é que querem criar mais um modelinho para dizer, olha, o meu governo tem um modelo melhor. Falar de 50, de 100 escolas no Brasil não é nada. O nosso câncer na educação, e quem manda na educação do Estado de São Paulo, é o sindicalismo. É ele que decide o que quer, olhando para si. Então, ficar perdendo tempo falando de escola cívico-militar me incomoda por isso. Eu vejo as crianças não sabendo português, não sabendo aritmética, tendo muita falta de professores. Quem conhece crianças de 8, 10, 12, 14 anos estudando nas escolas estaduais fica triste de ver a péssima qualidade do ensino caro. Quem quer resolver o problema do ensino tem que enfrentar o sindicalismo que manda nas 5.400 escolas estaduais. E para fazer isso é preciso descentralizar decisões. É preciso criar diversos núcleos escolares com secretarias independentes fora do controle do sindicato e ver quais são as melhores, estimular os melhores modelos, dar criatividade aos professores. Muitos vão errar e muitos outros vão acertar, e aí vão desenvolver modelos de qualidade para que a gente possa ter uma escola melhor. Senão a gente vai ficar só discutindo para enganar o eleitor e não resolver o problema de todo o estado de São Paulo. Em 1 minuto arremata Alessandro Azzoni. Eu tenho que concordar com a Ana justamente pelo fato seguinte: a gente já tem as escolas. Era muito mais fácil mudar o projeto educacional, colocar a disciplina dentro, reformular o modelo. Mas nós ia ter crítica do mesmo jeito, viu? Vou te falar que o sindicato ia fazer uma manifestação ali. Sabe qual que é o grande problema hoje? São as delegacias de ensino. Nós, quando teve o projeto do Mediotech, praticamente feito pelo Michel Temer, barrou-se dentro das delegacias de ensino, porque existe uma briga entre quem vai regulamentar o ensino técnico dentro do Estado. São as delegacias de ensino ou o MEC? Não, o MEC não pode. O MEC pode, mas para instituições e universidades, mas não pode para as escolas, porque tem que ser nas delegacias de ensino. E dependendo de onde estão as delegacias de ensino, por exemplo, se eu tiver um grupo escolar, eu tenho 5 escolas, em 5 regiões de São Paulo, pode ser que em 4 eu consiga autorização e em uma não. Porque as decisões são autônomas entre as delegacias de ensino. Então, o processo já está completamente errado. Eu acho que tem que ter um dinamismo e uma modernização dentro do processo educacional. Eu vejo dentro desse processo educacional falhas assim que nós temos em sala de aula alunos que não são preparados, chegam praticamente, a gente tem que fazer uma formação de base para ele. Tanto que eu não dou aula mais para o primeiro semestre. Chega no primeiro ano de faculdade, ele tem que aprender a ler. Né? Eu não dou mais aula no primeiro semestre. Eu não dou mais aula no primeiro semestre. Não tá fácil não, viu? Koba, posso só... acho que a gente vai mudar de assunto, mas eu acho que o que incomoda nessa história toda é partir da premissa de que alguns vão querer a educação cívico-militar porque querem uma educação melhor. Ninguém vai querer isso aí. Não é questão... Gente, todo mundo tem direito a uma educação melhor. Todo mundo quer que as escolas públicas e particulares melhorem. Então, parece um pouco de segregação colocar um novo modelo que só quem quiser... Todo mundo quer, meu irmão. Todo mundo quer melhora. Você acha que o pai gosta que o filho esteja usando droga dentro da sala de aula? É claro que ele não gosta. A gente precisa atacar a situação como ela é. Não criar fugas que não vão ser úteis para todos, porque não vai ter vaga para todo mundo, embora eles digam que sim. A gente não sabe como vai ser o método de entrada, como vão funcionar, ao invés de atacar aquilo que a gente já tem, aprimorando e melhorando dentro das escolas que nós já temos. Eu acho que assim, esse é o caminho, mas... Para fechar esse assunto, arrematar, porque ele vai precisar nos deixar, nosso queridíssimo Diego Tavares, eu quero ver, Diego, um aluno ir lá fumar maconha na cara do sargento dentro da escola cívico-militar. E aí? Diego Tavares, encerra esse assunto pra gente. Mas infelizmente alguns não contemplam essa hipótese maravilhosa de uma sala de aula sem usuários de drogas, sem vendedores de drogas, sem professor sendo agredido. Tudo isso que é trazido dentro do modelo das escolas cívico-militares, que eu repito aqui, tem os seus resultados validados, são dados públicos do Ministério da Educação, qualquer um pode acessar, 80% de redução na violência física e, mais importante, que é uma grande chaga da educação brasileira, redução de 80% na evasão escolar. O modelo das escolas cívico-militares proporciona 80% a mais de alunos dentro da sala de aula, pessoas que estão lá
pelo bem ou pelo mal, aprendendo alguma coisa e ficando fora das ruas, onde aí sim são vítimas da criminalidade, passam a fazer parte de facções criminosas, enfim. Toda crítica às escolas cívico-militares que eu ouvi até então são críticas vazias e meramente ideológicas, como bem foi levantado aqui, somente pelo adjetivo de escola militar. Talvez, enfim, eu faço o desafio de que esses críticos proponham um modelo melhor do que o modelo que nós temos hoje, ao invés de ficar só nessas críticas vazias, nessas retóricas aí, como o meu amigo Pepe gosta de dizer aqui, a retórica barata. Não fique na retórica barata. Só lugar comum você colocou aí, só lugar comum. Vai fugir agora. Só lugar comum. Vai fugir. Mas deixo registrado aqui as minhas boas-vindas ao PP que retornou e foi um prazer amassá-lo hoje nesse debate aqui no Tá Na Roda. Diego Tavares conosco nesse domingo aqui no Tá Na Roda, participando. Um bom restante de domingo pra você, viu, Diego Tavares? Obrigado, meu amigo, pra todos nós. Ele tá indo matricular as filhas dele na escola cívica. Vou buscar minha vaga. Tem esse detalhe. Não sei se vai abrir domingão, hein, ô Diego? Estamos num domingo, meus amigos. Vamos mudar de assunto, olha só.